Olá, o meu nome é Jéssica, eu tenho 12 anos e eu moro com a minha avó desde que nasci, porque a minha mãe foi embora e ela não quis me levar junto com ela. Cresci recebendo muito carinho da vovó, mas ela sempre precisou trabalhar para pagar tudo lá em casa, já que não sabíamos nem quem era o meu pai. Toda vez que eu perguntava da minha mãe, minha avó apenas respondia que ela tinha ido trabalhar em outra cidade, mas que ela voltaria um dia para ficar com a gente. Eu sabia que a minha avó dizia isso só para me agradar. No fundo, nem ela acreditava que um dia minha mãe voltaria. E de vez em quando, eu via ela triste pelos cantos da casa. Resolvi que não perguntaria mais. Assim, ninguém sofreria por uma pessoa que tinha decidido nos abandonar. Eu tinha minha avó como mãe e eu a amava e admirava por tudo que ela representava na minha vida. No meu aniversário de 6 anos, ela comprou um bolo e uma velinha. Nós cantamos parabéns somente as duas, pois eu queria passar aquele dia só com ela mesmo. Brincamos muito e estouramos várias bexigas. Foi a melhor festa que eu já tive. Todas as noites quando eu rezava, eu pedia que a minha avó vivesse para sempre, pois eu sabia que ficaria sozinha caso algo de ruim acontecesse com ela. Quando eu comecei a ir à escola, eu ouvia as meninas comentando as coisas e que faziam e conversavam com as mães delas. De certa forma, eu ficava triste, mas um dia eu percebi que eu não precisava, pois a minha avó não deixava nada a desejar em relação à mãe das meninas. Sempre tinha alguém curioso para saber por que a minha mãe não ia às festinhas da escola e nem às reuniões de pais. Eu sempre contava a verdade, e o espanto era geral. O tempo foi passando e eu percebi que, apesar de todo o carinho recebido lá em casa, ainda tinha coisas que a minha avó não conversava comigo. E eu também não tinha coragem de perguntar a ela. Eu sentia vergonha. Muitas coisas eu aprendi na escola ou com algumas amigas, mas eu achava que ainda havia coisas que eu descobriria sozinha. E a minha intuição não estava errada. Passei vários perrengues em determinados assuntos porque não tive instruções. Minha avó era semi-analfabeta e pouco podia me ajudar em algumas questões. Tudo o que ela sempre me dizia era para eu ter cuidado com os meninos. Quanto mais longe eu ficasse dele, mais seria bom para minha vida. Como eu nunca fui uma menina muito bonita, eu não corria esse risco, sabe? Porque os meninos mal olhavam para mim, a não ser quando precisavam de ajuda com as lições, já que eu era a primeira da classe e as minhas notas eram muito boas. Minhas amigas me perguntavam como eu conseguia guardar tanta coisa na minha cabeça, pois elas tentavam, mas não davam conta. Enquanto para mim era algo natural, não tinha uma fórmula mágica. A minha professora de português sempre me usava como ponto de referência, mas os meninos me chamavam de CDF, para dizer que eu gostava demais de estudar. Mas isso não me abalava. Eu queria mesmo era estudar porque sabia que era bom para minha vida. Eu sempre sonhei trabalhar e proporcionar uma vida melhor para minha avó, a mulher que tinha dedicado todos os dias da vida dela a mim. Todos os trabalhos da escola eram feitos na minha casa. Minhas amigas adoravam os bolinhos que a vovó fazia. E nos finais de semana, sempre dávamos um jeito de 2 ou 3 dessas minhas amigas virem dormir em casa. Era bem divertido. Eu percebi que a minha avó gostava muito de me ver com as minhas amigas, porque muitos anos fomos só nós duas dentro daquela casa. E agora, tudo era motivo de festa. As mães das meninas também gostavam de vir em casa, porque elas diziam que lembrava a casa das avós delas, e a minha avó se derretia toda. Aos poucos percebemos que algumas pessoas se aproximaram tanto que já eram quase da nossa família. Tudo o que eu queria ou pedia para fazer, a minha avó me dava ou autorizava, porque ela confiava demais em mim e sabia que eu jamais iria decepcioná-la. Outro dia, o professor de ciências passou um trabalho para fazermos. As meninas foram para minha casa e nós começamos a pesquisar na internet. E a minha avó ficou só observando de longe. Perguntei a ela se ela queria participar, mas ela nos explicou que só estava olhando mesmo por curiosidade
e lembrou de quando estudava. Ela disse que não era possível fazer pesquisas pelo celular, que eram tudo em livros e revistas. Nós rimos muito do jeitinho que ela falou, sabe? Então, ela nos chamou e nos levou até um quartinho que tinha no fundo da nossa casa. E lá dentro tinham vários livros e revistas. Era um tesouro escondido em nossa casa. Nós, depois do trabalho, passamos a tarde olhando tudo aquilo. Eram revistas, livros, almanaques. E quando nós contamos ao professor, ele quase não acreditou e disse que a minha avó devia doar aquilo. Mas, conversando com a minha avó, ela disse que ela não conseguiria fazer aquilo, porque aquilo fazia parte da vida dela. E que depois que ela morresse, eu até podia fazer isso, doar todos os livros. Eu descobri depois que os livros eram do meu avô, um homem que amava ler e estudar. Ele havia lido cada um daqueles livros. Quando ele se foi, aquilo foi tudo que sobrou. E era a lembrança que a minha avó guardava dele. Foi então que eu resolvi dizer à minha avó que o meu avô estaria para sempre com ela, independente daqueles livros, porque todos os momentos que eles viveram juntos estariam gravados dentro dela. Quando eu fiz 12 anos, junto com o meu aniversário, veio outra surpresa. Foi a maior vergonha que eu passei em toda a minha vida. Aquela situação me deixou mal por alguns dias. Ainda bem que eu tinha as minhas amigas ao meu lado. Eu não fazia a menor ideia de que algo daquele tipo poderia acontecer comigo. Durante a noite do meu aniversário, eu chamei a minha avó porque a minha barriga doía muito. Ela me deu um remedinho e pediu para eu esquentar bem a barriga. Se eu não melhorasse, ela me levaria ao médico. Quando eu me levantei para ir para a escola, a dor tinha passado um pouco. Minha avó foi trabalhar e eu fui estudar. Mas antes, ela me deu um número de telefone do trabalho dela, caso alguém precisasse ligar de lá da escola. Não foi preciso. A dor não voltou. E, na verdade, eu nem me lembrava mais dela. Depois da aula, fomos lá para casa estudar novamente para a prova de geografia, que seria no dia seguinte. Minha amiga Júlia estava com muita dificuldade. No começo da noite, eu senti a dor voltar e com mais intensidade. Eu deitei e esquentei a barriga. Demorei a dormir porque o efeito do remédio não passava a dor. Eu consegui dormir e já era bem tarde, mas eu não queria preocupar a minha avó, então não disse nada a ela. Comentei no dia seguinte com uma amiga e depois com uma outra, e cada uma tinha uma opinião diferente que poderia ser. Nos divertimos com os palpites das doutoras da sala, mas na real que eu estava preocupada. Na hora do intervalo, a dor voltou com mais força. Era tudo que eu não precisava, porque a prova seria logo depois. Será que eu conseguiria me concentrar? Levei mais tempo do que precisava para fazer a prova, mas eu consegui. Quando eu tentei levantar para entregar a minha prova, a minha amiga me puxou com tudo e mandou que eu sentasse novamente. Eu não entendi foi nada. Levantei e ela gritou para eu sentar. Nós ouvimos risadas. Eu não estava entendendo nada. Por que ela estava fazendo aquilo? A professora se levantou e veio até a minha mesa. Pegou a minha prova e quis saber que bagunça era aquela. Minha amiga, então, contou para a professora que a minha roupa estava toda manchada e que, por isso, ela tinha pedido para eu não me levantar. A professora pediu para ver e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali. Quando a última pessoa entregou a prova, minhas amigas entraram novamente na sala e a professora veio me explicar o que estava acontecendo. Eu chorei de vergonha, pois eu não sabia como iria embora. Mas eu tinha as minhas amigas, não é? Era tudo o que eu precisava. Elas me deram uma blusa de frio para eu amarrar na minha cintura e assim ninguém veria o que tinha acontecido. E elas me deram a maior força, dizendo que já havia acontecido com alguma delas, que era normal. Elas me acompanharam até em casa. A minha avó já estava ficando preocupada, pois eu tinha falado que chegaria mais cedo por causa da prova. Quando eu contei para minha avó, ela me pediu desculpas por não ter me dito que aquilo ia acontecer comigo. Mas ela prometeu que a partir daquele dia, iríamos conversar mais sobre tudo. E foi assim que aconteceu a minha primeira menstruação. Um pouco constrangedor, mas eu sabia que aquilo tinha acontecido com outras pessoas também. E por isso, eu acho importante a gente estudar e saber o que acontece dentro da gente, tanto com o nosso corpo,
quanto com a nossa mente. Só assim nós vamos conseguir estar preparados para algumas situações da vida. Eu vou colocar aqui ao lado mais 2 histórias para vocês assistirem. Não esqueçam de se inscrever no canal, pois nós estamos rumo aos 100 mil inscritos. Um beijo e até a próxima história. Tchau, tchau!